Muito boa noite, graça e paz. Good evening, and grace and peace be with you. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite It's a great privilege to be here tonight e poder compartilhar uma porção da palavra de Deus. and be able to share a bit of God's word with you. Permita-me me apresentar nessa noite. Let me present myself to you this night. Meu nome é Renato Vargens, I'm Renato Vargens. sou pastor da Igreja Cristã da Aliança no Rio de Janeiro. I'm a pastor of Covenant Christian Church in Rio de Janeiro. Sou casado há 32 anos com Ana Cristina. Been married to Ana Cristina for 32 years. Tenho 2 filhos, um de 29 e outro de 30, todos servindo ao Senhor. Have 2 children. One is 29, another one is 30, both of them serving the Lord. Sou escritor com 40 livros publicados em língua portuguesa And I have written more than 40 books in the Portuguese language e um livro publicado em língua espanhola. and one in Spanish. Deus, pela sua graça, tem me levado a pregar o Evangelho God, through His grace, has brought me to preach the gospel. e eu estou muito feliz em estar com vocês aqui nessa And noite. I'm joyful to be here with you tonight. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Jonas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. So I want to invite you to open your Bibles with me in the book of Jonah. Jonah chapter 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. We'll be reading from verse 1 till verse 10. Who's got the page there? Sorry? 927. Chapter 3, verse 1 till 10. So I'll be reading on the New King James Version. Says the scripture, "Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and preach to it the message I tell you." So Jonah arose and went to Nineveh, according to the words of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3-day journey in extent. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest to the least of them. Then word came from the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout the whole Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Do not let them eat or drink water. But let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily to God. Yes, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish? Then God saw their works, and they turned from their evil way, and God relented from the disaster that he had said that he would bring upon them, and he did not do it. Vamos orar. Let us pray. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela sua soberania que nos trouxe a esse lugar. Heavenly Father, we give thanks for your sovereignty that has brought us to this place. Pedimos que o Senhor ilumine o texto que acabamos de ler e que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. We ask, Lord, that you may enlighten
the text that we just read in our hearts and that your Spirit may speak to us. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. This Amém. is the prayer we make through Jesus Christ our Lord. Amen. Meus irmãos, antes de eu fazer a exposição do texto que lemos, Before I make the exposition of the text we just read, penso que seja importante inseri-lo no contexto do livro. I think it's very important for us to immerse ourselves into the context of this book. O que torna necessário que dediquemos alguns minutos para tratar da cidade de Nínive. So it's necessary that we talk a bit more about this city, Nineveh. A cidade de Nínive fora conhecida como uma cidade muito perversa. Nineveh was known as a very perverse city. Na verdade, os habitantes de Nínive eram conhecidos como uma raça extremamente cruel. The inhabitants of this city, they were known to be very cruel people. Eles viviam de saques They lived on robberies. e orgulhavam-se dos montes de cabeças humanas que traziam das batalhas travadas em outras cidades. So they were also proud of the many heads that they chopped and they brought from the many wars and the killings that they've done. A cidade de Nínive fora também uma cidade muito idólatra, This was also a very idolatrous city. como também uma cidade cruel com os prisioneiros de guerra. It was also a very cruel city against the war prisoners. Depois de atacarem a cidade, eles chacinavam implacavelmente os habitantes. So after they would attack a city, they would kill most of the people there. Aqueles que sobreviviam eram levados cativos até ela. And those who survived, they were taken as prisoners, as slaves. Os líderes que tinham perdido a batalha para os ninivitas eram torturados sem misericórdia e, por fim, executados. So the leaders of the cities, they were often tortured and they were executed. Nínive era conhecida como cidade ensanguentada, It was known as a bloody city porque eles haviam massacrado muitos povos e nações. because they have killed and destroyed many other countries and other nations. E entre os moradores era comum a mentira, It was very common among them lies, the culture of lie, o roubo e a violência. thievery and violence. Na verdade, a cidade de Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões. The city of Nineveh was known as the city of thieves. Para piorar a situação, ali havia também muita feitiçaria. And there was also, to make things worse, there was a lot of witchcraft. Eles costumavam cortar as mãos e os pés, They used to cut the hands and the feet, os narizes e as orelhas, the noses and the ears, e vazavam os olhos dos prisioneiros. and they would take the eyes out of the prisoners. Arrancavam suas cabeças They would chop their heads off. e faziam pirâmides They com made elas. pyramids of it. Naum capítulo 3 And Nahum chapter 3, nos mostra que eles também costumavam serrar as pessoas pelo meio. the Bible says that they also used to chop people from the middle. Além disso, jogavam sobre elas óleo fervendo, And they would throw on them burning oil. arrancavam as suas peles They would skin them off, e as grudavam nas paredes da cidade. and they would put all around the walls in the city. Os ninivitas eram extremamente imorais, They were an immoral people. mas era uma cidade repleta de prostituição ritual e de promiscuidade. It was also a very promiscuous city where there was ritual prostitution taking place there. Agora, permita-me lembrar um pouco da história de Jonas. So let's go back a bit on the story of Jonah. O Senhor se dirige a Jonas e diz: Jonas, dispõe-te e vai à cidade de Nínive So the Lord came and spoke to Jonah, I'm calling you to go to Nineveh e prega arrependimento a essa cidade. and preach repentance to this city. E Jonas, quando ouve aquilo, fica chocado. So when he hears that, he's shocked. Talvez ele tivesse pensado: como é que eu vou a uma cidade tão complicada como essa e pregar arrependimento a ela? How can I go to such a complicated city as this one and preach repentance? Isso não é justo.
This is not right. Deus deveria era trazer juízo sobre essa cidade. God should bring straight judgment upon them. Eu não vou obedecer à ordem de Deus. I'm not going to obey the word of God. E a Bíblia diz que ele se dispõe, mas se dispõe para fugir do Senhor. He stands up, but he stands to flee from God. Ele vai ao porto, a uma cidade de nome Jope. So he goes to the port, a place called Ele Joppa. entra numa embarcação He enters the ship, e se acomoda no porão do navio. and he's there at the bottom of the ship. E o navio vai em direção a uma cidade chamada Tarsis, na Espanha. And the ship goes to a place called Tarsus in Spain. Só que a Bíblia diz que uma tempestade veio sobre aquela embarcação, But the Bible says that a great storm came against that ship. a ponto dos marinheiros ficarem desesperados, The captain and the people in the ship, they were desperate porque eles perceberam que o navio poderia naufragar. because they came to the conclusion the ship was going to sink. Num ato de desespero, lançaram sortes para saber quem era o culpado daquela tormenta, So being desperate, they cast lots to find out who was the guilty one. até que descobriram que o culpado era o moço que estava no porão do navio, Until Jonas. they discovered that the guilty one was that one hiding in the bottom of the ship. E começaram a dizer entre si: temos que jogar esse indivíduo no We mar, need to throw him out. porque somente assim a tormenta vai cessar. There's only this way that this storm is going to pass. E a Bíblia diz que Jonas concordou. So he agreed to it. Pegaram Jonas e They jogaram threw him out of the ship, ao mar e ele começou a afundar. and he was sinking. E é interessante que quando ele afundava, ele não fazia ou não fez nenhuma oração, And as he was sinking, he didn't make any prayers a não ser no momento quando ele estava chegando no fundo until when he was arriving at the bottom, e ali um peixe o engole. and then a fish comes and E ele swallows fica him. 3 dias na barriga desse peixe. And he spends 3 days inside. E a Bíblia diz que após isso, And the Bible says that after this, ele é vomitado nas areias da praia. he's vomited out at the beach. E ali o Senhor mais uma vez se dirige a ele. And now again the Lord comes and speaks to him. Diz o texto bíblico: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à cidade de Nínive. Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, E proclama contra ela a mensagem que eu te digo. and preach the message that I tell you. Dessa vez Jonas resolveu obedecer. This time Jonah decided to O obey. que nos traz a seguinte lição: So it brings us now this lesson. Jonas aprendeu obediência em virtude do sofrimento que experimentou. Jonah lived and learned obedience through the suffering that he went through. Aliás, eu não sei se você já se deu conta, mas a provação e a dificuldade que a vida nos impõe Sometimes, I don't know if you realize, the trials and the problems that we go through in our lives, faz que a gente entenda que é melhor obedecer a Deus do que qualquer coisa. it teaches us that it's better to obey God than anything else. Jonas aprendeu a obediência em virtude do sofrimento que experimentou. Jonah learned obedience through the suffering he experienced. Agora, é interessante também perceber It's also interesting to see que Jonas teve uma segunda chance, that God gave him a second chance. mas outras pessoas não costumam ter uma segunda chance. But other people, sometimes they don't get second chances. A pergunta é: por quê? And the question is why? Por que alguns são beneficiados com uma segunda chance e Why outros não? some receive a second chance and others not? A resposta é simples. And the answer is, O Deus da Bíblia é soberano e ele faz o que quer. the God of the Bible is sovereign. He does Nós não as he pleases. conseguimos prescrutar o seu interior, We cannot discern and understand every detail from him. mas ele resolve dar oportunidades para uns diferentes de outros. But sometimes he will give opportunities in a different way to some than to others. Pelo fato inequívoco de que ele é Deus. It's just because he is God. E Jonas vai. So Jonah goes. E ele chega naquela cidade. So he arrives at that city. Você deve estar agora entendendo a complexidade daquela cidade. Now you're starting to understand the complexity of this city. Você imagina Jonas chegando numa cidade extremamente violenta, má, perversa, idólatra. Now you see he's arriving in this very perverse and evil city. E ele tinha a missão de pregar o evangelho naquela cidade. And he had the mission to preach the gospel there. E ele o faz. And he does it. Na verdade, ele usa 7 palavras na sua pregação. So in the Portuguese Bible, it's around 7 words that he preaches to the people. Que diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Imagina esse homem andando pela cidade dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Imagine this man walking down the street. There'll be 40 days and this city will be overthrown. A Nínive histórica, ou centro, ou downtown, digamos assim, tinha aproximadamente 13 quilômetros de circunferência. So there was around 13 kilometers the size of the city center. Mas ela tinha algumas cidades satélites, But there are many other cities that were around. o que fazia com que ela se transformasse numa grande cidade. So they made this into a very big city. Uma cidade cheia de homens violentos, So it's a city filled with men with violence cheia de promiscuidade, and promiscuity cheia de transgressão. and transgression. E Jonas entra dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. And Jonah enters the city and say, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Tem alguns intérpretes que questionam a pregação de Jonas. There are some interpreters that question his preaching Até porque os ninivitas falavam uma língua diferente de Jonas. because he spoke a different language than the people from Nineveh. E assim, tentando desacreditar o livro, So they would try to question this book. dizem que isso não era possível, Jonas ter pregado lá. They would say it's not possible that he went there and preached to these people. Bom, nada impede, por exemplo, que Jonas tenha pregado com um intérprete, assim como estamos fazendo aqui. Nothing stops the fact that he could have preached with an interpreter like we're doing here, E nem tampouco que ele pregasse em aramaico, or that he would preach in Aramaic, que era uma língua conhecida por muitos naquela which época. was a language very known by many of them. Mas o que nós vemos é que a pregação de Jonas But one thing we see is that his preaching levou os ninivitas a crerem em Deus. led the Ninevites to believe in God. A consequência disso é que os ninivitas creram no Senhor. The consequence is of his preaching that they believed God. E essa afirmação por si só traz o seguinte entendimento. And just this affirmation brings us the understanding. Primeiro, First, a palavra de Deus, quando pregada, faz aquilo que eu e você não temos condições de fazer. when the word of God is preached, it does what we cannot do. A palavra de Deus é poderosa. The word of God is A powerful. palavra de Deus, ela é capaz de destruir sofismas, The word of God is powerful to destroy ideologies, de desmontar concepções equivocadas, to get rid of wrong conceptions and de ideas, penetrar no coração dos to pecadores go through the hearts of sinners e convencê-los de suas transgressões e and iniquidades. convince them from their transgressions and sins. Isso nos leva, em segundo lugar, ao entendimento de que nós não precisamos de nada além da palavra de Deus. So this brings us the understanding that the word of God, we do not need anything else other than the word of God, A não ser a mensagem do Evangelho. other than the message of the gospel. A mensagem do Evangelho é poderosa para transformar o coração de pecadores. The message of the gospel is powerful to transform the hearts of sinners. Bem diferente dos nossos dias em que muitos se relacionam com a cultura. Very different from our age where many get involved in the culture. Permitindo que os valores da cultura norteiem o conteúdo da mensagem. So they allow that the ideas of our culture to guide the content and the message. Assim, nessa perspectiva, trocamos o Evangelho pelo politicamente correto. So then we exchange the gospel for political correctness. Porque, na verdade, nós queremos ser boas pessoas ou agradáveis com aquelas que nós So nos we want to be relacionamos. pleasing to others. We want to please people. Não, mas o que Jonas fez foi pregar duramente a palavra de Deus. But what he did, he preached the word of God. O que vai nos mostrar, em terceiro lugar, é que conversão é fruto da misericórdia de Deus, And it shows us that conversion is a fruit of God's mercy, da ação do Senhor. of God's work. É o Senhor que convence os homens de seus delitos e pecados. It is the Lord that convinces man from their sins and their trespasses. Portanto, nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser a palavra de Deus. So we do not have the right to preach anything else other than the word of God. Em quarto lugar, a pregação fiel da palavra de Deus In fourth place, the faithful preaching of God's word. pode, segundo a vontade de Deus, It can, through God's will, gerar despertamento em indivíduos.
create an awakening in individuals. e, por conseguinte, numa cidade. And then, as a result, in a city. A história está repleta de exemplos assim. History is filled with examples like this. Por exemplo, o reformador João Calvino, quando chegou à cidade de Genebra, When the great reformer John Calvin arrived at Geneva, a cidade estava mergulhada em todo tipo de pecado. the city was under so much sin and trespass. O comércio era tomado por ladrões. The commerce was filled with thieves. O prejuízo que as pessoas tinham financeiramente em virtude de empréstimos dolosos eram terríveis. People would lose so much money in scams and financial scamming. As pessoas jogavam os seus excrementos pela janela. It was so bad that they would throw their feces out in the windows. E existia uma lei na cidade que dizia que o homem só tinha direito a uma amante. And they enacted a law that a man had only the right to have one mistress. Mas o evangelho chegou naquela cidade, But the gospel came to that city, transformando ela poderosamente. transforming powerfully. Isso nos leva, em quinto lugar, a entender It leads us to understand que nós não podemos e nem devemos pregar uma palavra que agrade os homens. that we cannot preach a message only trying to please people. Como disse, Jonas não foi politicamente correto. As we see, Jonah was not politically correct. Até porque, do ponto de vista humano, ele corria risco de vida. Also, we see that he was in the risk, putting his own life at risk. Imagine ele chegando naquela cidade e vendo nas paredes as peles arrancadas dos homens fixadas lá. Imagine him arriving at that city and seeing people's skins out at display at the city. Imagine montões de mãos e pés decepados. Seeing these pyramids and these little mounts of heads and hands and feet. Ele tinha tudo para poder trazer uma palavra agradável. He had everything to bring just a word to please them. Mas ele disse: se arrependam, But he called them repent. se arrependam. Repent. Sexto lugar, a exposição da palavra de Deus gera em nossos corações arrependimento. The exposition of God's word generates repentance. Porque o texto vai nos dizer The text will show us que depois de ele ter pregado, that after he preached, houve jejuns, there was fasting, confissões de pecados, confession of sins. as pessoas se vestiram de pano de saco They put on sackcloth e jogaram cinzas sobre as suas cabeças. and they sat in ashes. Sim, a palavra de Deus é poderosa para poder transformar o coração do pecador. Yes, the word of God is powerful to change the heart of the sinner. E ela é poderosa para levar o homem ao arrependimento. It's powerful to lead man unto repentance. Isso nos traz uma outra lição, It teaches us another lesson, que a obediência à voz de Deus sempre será o melhor caminho. that obedience to God's word is always the best way. Deixe-me contar uma história para você. Let me tell you a story. Eu lembro que há cerca de 7 anos atrás, aproximadamente, I remember that around 7 years ago, um amigo que era missionário no Peru, na América do Sul, a friend of mine who was a missionary in Peru entrou em South contato America. comigo e pediu: pastor, So he Ele- contacted me and said, Pastor, por favor, seria possível vir aqui no mês de maio? is it possible for you to come here on the month of May? E eu respondi para ele naquele momento que sim. And I said to him, yes. Mas 2 semanas depois eu tinha me arrependido. But 2 weeks after that, I regretted. Eu estava vivendo um tempo de agenda muito complicada. I was going through my schedule and it was very difficult. Saindo do país 4, 5 vezes por ano. Traveling outside the country around 4 or 5 times. E eu não queria sair de novo. And I didn't want to go out again. Mas eu tinha prometido a ele que iria. But I promised him that I would go. E mais, eu prometi a ele que levaria o pai dele. And I promised him that I was going to take also his father. O pai dele não era cristão, His father was not a Christian. não conseguiria se comunicar na alfândega em espanhol. So he couldn't go through the customs and the airports in Spanish. Então ele não poderia ir sozinho. So his father couldn't go to Peru alone. E eu havia dito que iria. And I said to him that I would go. Só que uma semana depois eu fui convidado para pregar numa igreja batista. So a week after, I was invited to preach at a Baptist church. E eu cheguei lá muito angustiado e falei para o pastor: por favor, tem um lugar que eu possa orar?
So I arrived at the church and I was in such anguish and I asked the pastor, is there a place that I can pray? E ele falou, o gabinete pastoral está em obras. So you can go, my office is being refurbished now. Vou levá-lo para um lugar. E me levou para o berçário. So he took me to the children's place. Claro que eu não deitei em nenhum berço. Of course, I didn't sleep there. Mas ali eu fiz uma das orações mais imbecis que uma pessoa pode fazer. But I did one of the most silly prayers that anyone could do. Eu falei exatamente assim para I Deus. said like this, Eu não vou ao Peru. I'm not going to Peru. E eu dei a razão. And I gave God the reason. Eu disse, eu estou muito cansado. I said, I'm really tired. E naquela hora eu lembrei do Salmo 23. And then I was reminded of Psalm 23. E a palavra do Salmo diz que o Senhor é aquele que nos leva para as águas de descanso. And the scripture says that he's the one that leads us to calm and still waters. E eu tinha a sensação de que Deus iria tratar do meu cansaço. And I had this in my heart that God was going to deal with my tiredness. Mas eu fiz uma segunda oração. But then I made a second prayer. Senhor, eu não vou porque eu estou desanimado. And then I said, Lord, I'm not going because I have no motivation. E eu lembrei do Salmo 23 de novo, And then I was reminded of Psalm que 23 diz que again, o Senhor é aquele que refrigera a nossa alma. that he is the one that refreshes our souls. Mas esse que vos fala fez uma terceira oração. And then I made the third prayer. Eu disse, Senhor, eu não vou, I'm not going, Lord, porque eu não tenho os recursos para essa viagem missionária. because I don't have the resources for this missionary trip. E naquela hora eu lembrei do Salmo 23 novamente. And then I was reminded of Psalm 23 again. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. The Lord is my shepherd, and I shall not want. Nisso o pastor me chamou para ir para o culto. So then the pastor called me to go to E the eu service. preguei e esqueci de tudo. And I preached and I forgot about everything. Ao final do culto veio um casal chorando muito. At the end of the service, a couple came and they were crying. E esse casal falou o seguinte, eu não sei porquê, mas eu gostaria de trazer ao Senhor essa oferta. E quando eu olhei, They said to me, I don't know why is this, but we want to give you this offering. era o valor certinho das passagens para o Peru. It was exactly the amount that I needed to E eu buy falei- the tickets to Peru. E eu falei para aquela mulher, eu não quero o seu dinheiro. And I said to her, I don't want your money. E eu falei, chamei o pastor, And then I called the pastor. muito preocupado com essa questão ética, I was worried about this whole ethical thing. e contei para o pastor. And then I told the pastor. E o pastor falou, não, and você the pastor precisa said, receber. No, you must get it. Mas eu liguei para minha esposa. Then I called my wife. E eu falei, Ana Cristina, aconteceu isso, isso, isso. And I said, Anna, it happened this, and this. E ela falou, você é louco? He said, Are you crazy? Você tem que ir. Are you mad? You must go. Reuniu o presbitério da igreja. So I gathered the presbytery. Conversei com todos os membros do presbitério. And I spoke to all the members of our E o presbytery. presbitério disse, você tem que ir. And they said, You must go. Eu falei, eu vou. So, okay, I'm going. Na data certa, peguei o pai do missionário So I took his father e fomos embora para o Peru. and we went to Peru. Cumpri a minha agenda de treinamento de líderes autóctones. So I was there doing this, the schedule of training and teaching leaders. E no domingo que antecedia a minha vinda, volta para o Brasil, eu deveria pregar 2 vezes. So that Sunday before I was to return, I was meant to preach twice that A day. primeira cidade que eu fui era uma cidade cujo nome era Bela Vista. So the first city I went was a name called Bella Vista, which means beautiful sight. Só que de bonito não tinha nada. But there was nothing beautiful about it. Um dos lugares em que era possível sentir a presença do diabo. It was a place like you could feel the presence of the devil there. Os missionários estavam tentando plantar uma igreja lá há 1 ano. Missionaries were trying to plant a church there for more than a year. E quando eles descobriam que era para uma igreja protestante, And as soon as people heard that this was for a Protestant church, eles diziam, nós não queremos bodes aqui. they said, we don't want any goats here. Que é uma expressão usada na América do Sul para dizer de falsos mestres. So this was an expression they used to keep what they thought was false teachers. Quando tentava arrumar uma casa para o missionário morar, They would try to rent a house for the missionaries to live. nós não queremos They vocês said, we aqui. don't want you here. E eu cheguei lá quando eles tinham conseguido essa casa. So I arrived there as soon as they managed to get this house. E eu fui pregar And I went to preach. no meio do deserto de Sechura. It was in the middle of the desert of Sechura, É o 5º maior deserto do mundo. the 5th largest desert in the world. Pense num calor.
Imagine the heat. É muito mais do que isso. It's way worse than you thought. E eu comecei a pregar e vi que aquele auditório estava lotado de 4 pessoas. And I started to preach and I saw the auditorium was filled with people, just four people. E o que eu fiz foi pregar o evangelho. And what I did, I preached the gospel. Ao final, 2 mulheres choravam compulsivamente. At the end, 2 women there were crying. E eu tive que ir embora. So I had to leave. E eu fui para outra cidade. And then I went to another city. Nessa outra cidade, o pai do missionário estaria presente. At this other city, the missionary's father was going to be there. Lembra desse homem que eu Do you falei? remember this man I told you about him? E eu preguei o evangelho. So I preached the gospel. E ao final da mensagem, aquele homem sentou ao meu lado At the end of the message, that man sat next to me. e disse: pastor, eu entendi. And the man said, Pastor, I understood it. Eu quero Cristo. I want Christ. No dia seguinte, nós fomos com ele para o Oceano Pacífico. The second day we went to the Pacific Ocean. E o missionário falou: pastor, batiza o meu pai. And the missionary said, Pastor, please baptize my father. Eu falei: de forma nenhuma, eu não sou digno, eu não queria nem vir. I said, I didn't even want to come here. Batize você. I cannot do that. You will baptize E him. ele batizou aquele homem. And he baptized his father. A conversão daquele homem foi genuína. His conversion was genuine. Há 1 ano atrás, ele morreu. A year ago, he died. Diácono da Assembleia de Deus no Brasil. He was a deacon in the Assemblies of God of Brazil. Convertido para a glória de Deus. Converted for the glory of Christ. Aquela cidade que eu estive, That city that I've been, Bela Vista, Bela Vista. eu voltei 3 anos depois. I went there three years after. Não eram mais 4 pessoas, It wasn't more 4 people. mas 40 pessoas salvas pelo But poder do there was more Evangelho than de 40 Jesus Cristo. people that were saved through the power of God. O Evangelho é poderoso. The gospel is powerful. Pregue a palavra. Preach the word. O texto vai dizer que os ninivitas creram em Deus. So the text says that the people of Nineveh believed God. Proclamaram um jejum, They proclaimed a fast vestiram-se de panos de saco, and put on sackcloth do maior ao menor. from the greatest. E quando essa notícia chegou ao rei, So when the word came to the king, ele se levantou do trono, he arose from his throne, tirou de si as vestes reais, laid aside his robe, cobriu-se de pano de saco covered himself with sackcloth, e ainda disse mais: and sat in ashes. And he also said, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger so that we may not perish? A atitude do rei da Síria nos traz mais uma lição, The attitude of this Assyrian king, onde a palavra de Deus é pregada, it teaches us that where the word of God is preached, reis se levantam do trono. kings, they stand from their thrones. Vou lhe contar mais uma história. Let me tell you another story. Conta-se que certa feita, uma monarca, uma rainha, There's a story of a certain monarch, a certain queen, foi assistir à apresentação de O Messias de Handel. that she went to watch the presentation of Handel's Messiah. Ela havia sido lembrada de que maneira ou da forma que ela deveria se comportar. So they told her the way that she must behave as a queen. Orientaram ela dizendo o seguinte: quando na cantata ou no coral ou na ópera for entoado aleluia, So at the moment when the choir is singing hallelujah, as pessoas vão se levantar. a lot of people will stand. Mas você, como rainha, não pode fazer isso. But you cannot do that. You're a queen. Aquele coro magnífico estava sendo entoado e os cantores bradavam aleluia, aleluia. So they were singing, the choir sang beautiful hallelujah. O Senhor onipotente reina. The Lord God reigneth. Na verdade, quando ela viu e ouviu aquilo, So when she heard that, ela teve o desejo de levantar-se, she wanted to stand up, mesmo contrariando os costumes dos reis e das rainhas. even going against the customs of kings. Mas ela não fez. But she didn't stand up. Porém, quando os cantores chegaram à parte que proclamam com grande entusiasmo, But the moment that they came in with great enthusiasm to sing, Rei dos Reis, King of Kings, ela se levantou she stood up e manteve sua cabeça and curvada, curved her head, como se tomasse sua própria coroa as was given her own e crown, depositasse aos pés do Senhor. putting on the feet of the Lord. O Senhor. Estou caminhando para o final.
I'm coming to the end, e eu preciso trazer algumas aplicações. and I want to bring some O applications. que será que esse texto tem a ver comigo e com você? What does this text have anything to do with me and you? A primeira coisa que a gente precisa entender é que somos chamados à obediência. First thing we need to understand is that we're called to E para obedience. tanto, nós devemos fazer tudo aquilo que Ele mandar. So we must do everything that God commands us Até to. porque o soberano sabe o que é melhor para cada um de nós. Because the sovereign Lord knows everything that is best for us. Segunda lição, cuidado com o politicamente correto. So the second lesson is be careful with political correctness. Não é tempo de sermos politicamente corretos. This is not the season for this. A gente está vivendo um momento no Ocidente muito complicado. We are living in a very complicated season in the West. Na verdade, os valores judaico-cristãos têm sido destruídos da nossa sociedade. Christian values in our society are being destroyed. Nós estamos sendo empurrados aos nossos templos e sendo proibidos de fazer teologia pública. And people are being kicked out of their church buildings, and people are being forbidden to preach or make theology publicly. E muitos têm tido medo de falar a respeito do pecado. And many are scared to speak about sin. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. But the Bible says that the wages of sin is Todos death. pecaram e estão destituídos da All glória de have Deus. sinned and they are separated from God. E nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser a palavra que confronta have o homem. No right other than preach the word of God. Lembre-se, Remember this. nós não fomos chamados para sermos bem-sucedidos. We were not called just to be successful. Nós fomos chamados para sermos fiéis. We were called to be faithful. Fiéis a Deus. Faithful to God. Fiéis à sua palavra. Faithful to His word. Entenda que a palavra de Deus pregada com fidelidade Understand that the word of God, when it's faithfully preached, faz aquilo que eu e você não podemos fazer. it will do what we cannot do. Há 2 dias atrás, o pastor Jonatas me levou a um monte onde o notável George Whitefield pregou a palavra. So Pastor Jontas took me to a mount where George Whitefield preached the gospel once. A história vai dizer que ele pregou a palavra para 10.000 carvoeiros. And there was an occasion that he preached for more than 10,000 miners. E aqueles homens impactados pelo poder do evangelho abandonaram seus pecados, as suas transgressões e os seus delitos. So those men, by hearing the gospel, they were impacted in such a way that they abandoned their sinful life. Nós somos chamados a pregar a palavra, We are called to preach the word. entendendo que conversão é uma obra exclusiva do Espírito Santo. And understanding that conversion is an exclusive work of the Holy Spirit. E somente o Espírito Santo pode tirar a venda dos olhos dos pecadores. Only the Holy Spirit can open the eyes of sinners. A pergunta que foi feita através desse sermão foi: será que a Inglaterra pode experimentar novamente um avivamento? The question that's been the subject for us tonight, does England, is it possible still to live a revival in this country again? Se Nínive pôde, If a Inglaterra Nineveh pode. experience, England can experience. Se Deus, again. pelo poder do Espírito Santo, fez naquela sociedade If God, through the power of the Spirit, made in that society mergulhada em pecado e violência, that was in such sin and violence, Ele ainda pode fazer. He can still do it again. O que precisamos para isso What we need for this é pregar a palavra. is to preach the word. A palavra é como uma besta, como um leão. The word of God is like a lion. Solte-o Just release him, e ele destruirá suas presas. and he will go after his prey. Pregue a palavra Preach the word, e ela fará aquilo que a gente não tem condições de fazer. and it will do what we cannot do. Eu quero terminar contando mais uma história. I want to tell you a story just to finish. Uma criança There was a child. era observada pelo seu pastor enquanto esperava os pais depois da escola bíblica dominical. So after Sunday school, this child was there waiting for her parents, and the pastor was looking at her. E o pastor percebeu que ela segurava um grande livro e em seus braços com o título A História de Jonas. So the pastor noticed that she had a book under her arm, and the book said the story of Jonah. Então o pastor carinhosamente se aproximou da menina e puxou uma conversa. So the pastor came and started talking to the child. O que você tem nas mãos? What do you have in your hands? E ela respondeu: esse é meu livro sobre Jonas. And she said, this is my book about Jonah. E o pastor falou: você acredita que a história de Jonas e o grande peixe é verdadeira? So the pastor asked, do you believe that
Jonah's story and the big fish do you believe that's true? A menina respondeu dizendo: And she answered saying, claro que acredito que essa história é verdadeira. of course I believe it's true. Mas ele perguntou ainda: So he asked again, você realmente acredita que Jonas foi engolido por um peixe e saiu de lá vivo? do you really believe that he was swallowed by the fish and E ela- came out alive? E ela respondeu dizendo: com So- certeza. So she answered saying, of course I believe. Essa história está na Bíblia. It's in the Bible. E estudamos hoje ela na escola bíblica. We studied today at Sunday school. E aí o pastor fez uma pergunta final. The pastor made another question. Como você pode me provar que essa história é verdadeira? How can you prove me that this story is true? Ela pensou um momento e disse: She thought for a moment. quando eu chegar no céu, eu pergunto a Jonas. When I arrive at heaven, I'll ask Jonah. E aí o pastor replicou: So then the pastor asked, e se Jonas não estiver no céu? and what if he's not in heaven? A menina colocou a mão na cintura e com firmeza Like disse: this. se ele não estiver no céu, If he's not in heaven, você pode perguntar a ele. you can ask him in hell. A Bíblia é a palavra de Deus. The Bible is God's word. Jonas não é um livro de história infantil. This book is not a fictional or children's story. É o relato de como Deus pode mudar uma nação. It is the account of how God can transform a nation. Nós chegaremos no céu We will arrive in heaven e encontraremos ninivitas lá, and we will find Ninevites there, salvos pela palavra de saved Deus, as a result of this word, transformados pelo poder do Senhor. transformed by the power of God, Porque Jonas resolveu. because Obedecer. Jonah obeyed the Lord. Obedeça você também. And I tell you, you must obey as well. Pregue o evangelho. Preach the gospel. Ele é poderoso. He is powerful. Deus abençoe em nome de Jesus. God bless you in Jesus' name. Amen.